Pois é, os desmandos de Eduardo Cunha mexeram com a vida do país este ano. Mas 2015 teve muito mais. O comentarista político do seu jornal, Paulo Vanucchi, faz um balanço deste ano que marcou a volta das manifestações de rua, mobilizações nem sempre progressistas. Termina o ano de 2015, um ano que teve tantas dificuldades, um ano que teve problemas econômicos, na inflação, problema no emprego, mas que teve, sobretudo, o crescimento de uma onda de ódio político, uma onda de intolerância, uma onda em que a própria mídia e o partido da mídia parece que promovia uma espécie de preconceito geral a quem fosse de esquerda, quem defendesse qualquer ponto de vista aí alinhado com a era Lula, a era de inclusão social. O ano começou com grandes manifestações conservadoras, da direita, grupos inteiros abertamente pedindo o retorno da ditadura, senhoras da Avenida Paulista perguntando por que não mataram todos no DOI-CODE, o centro de torturas do tempo da ditadura, por que Dilma escapou viva de lá. E nesse clima que era muito humilhante para os brasileiros que lutam e acreditam na democracia, a ideia de que esse país viveu 21 anos no regime ditatorial e desde 88 vem avançando, passo após passo, a construção de uma democracia que mereça esse nome. E aí não é só a era Lula, já antes de Lula houve governos que deram passos importantes, o próprio Fernando Henrique, como presidente, tinha dado passos importantes no avanço ao respeito aos direitos humanos. E chegamos em 2015, 5 anos depois daquele ano mágico de 2010, Lula aprovado por 85%, 90% da população, o maior presidente da história do Brasil, o produto nacional bruto crescendo 7,5%, recorde no nível de emprego no Brasil, o Brasil visto no mundo inteiro com uma nova imagem, a autoestima dos brasileiros, o orgulho de ser brasileiro batendo lá em cima. E, espantosamente, essa memória se perdeu, em boa parte por ação de uma martelação das rádios como Jovem Pan, rádios conservadoras, rádios da extrema-direita, televisões, revistas, que vão incutindo um sentimento de ódio em que as coisas erradas, as coisas de dificuldade, todas foram manipuladas no sentido de se tornar uma agressão ao governo Dilma. E o governo Dilma enfrentou enormes dificuldades, até que lá pela metade do ano, também os movimentos sociais passaram a reagir, compreenderam que estava em curso um verdadeiro golpe contra a Constituição no Brasil, um atentado à democracia, e se a democracia é violada, a classe trabalhadora sabe que ela será a principal vítima das medidas. E contra isso, a organização avançou, aproveitando-se, inclusive, da figura sempre perigosa, desequilibrada, vingativa, violenta de Eduardo Cunha, que liderou um conjunto de ações para implantar uma lei de terceirização ampla, geral e total, que, se aprovada no Senado, acabaria derrubando os salários do Brasil para sua metade. Conseguiu e deu um passo na Câmara para reduzir a maioridade penal, que, se não for barrado no Senado também, ou pelo veto da presidenta Dilma, vai jogar de graça na mão do crime organizado, que controla presídios inteiros no estado de São Paulo e em outros estados, vai jogar um verdadeiro exército de adolescentes, alguns deles envolvidos no primeiro delito, para roubar alguma coisa para que a sua mãe não chorasse de fome. Vai jogar tudo isso na mão do PCC, do crime organizado, para aumentar a espiral de violência. E Eduardo Cunha aprovou passos para acabar com a lei do desarmamento, para gratificar as empresas produtoras de arma que apoiaram sua campanha. Atacou direitos das mulheres, tentando avançar e restringir os poucos casos em que a lei brasileira permite o direito da mulher a definir a sua saúde sexual e reprodutiva, inclusive o direito de aborto, nos casos de estupro, nos casos de risco de vida para a própria mãe, outros casos. E essa escalada não teria fim até o momento em que ele começou a ser pego nas malhas da Lava Jato,
com contas milionárias em seu nome, de sua mulher, de sua filha, e começa a ser desmascarado, num gesto desesperado, tenta trocar a salvação da própria pele por um ataque à democracia e pela destituição da presidenta Dilma sem fundamento jurídico para fazer isso, nos termos da lei do impeachment, que exige, para afastar um presidente, que o presidente, durante o seu mandato, tenha praticado algum crime de responsabilidade. Nem a mídia golpista insiste na ideia de que Dilma tenha irregularidade, corrupção. Então, é o desrespeito, a irresponsabilidade perante a democracia que caminhava para um final de ano profundamente melancólico, de apreensão total da classe trabalhadora, e isso acabou também sofrendo uma nova mudança positiva quando milhares de pessoas foram às ruas, 4 dias depois da última manifestação pró-golpe. Manifestações muito maiores do que as favoráveis ao golpe foram martelar, defender 3 ideias principais. Não ao golpe, em defesa da democracia, foram exigir o fim dos desmandos, da violência, da bandalheira que Eduardo Cunha implantou na Câmara e, finalmente, mudanças na economia. E o ano termina sob essa expectativa. As sombras sobre 2016 são preocupantes, elas só podem ser afastadas com decisões urgentes da presidenta Dilma, recomendando ao Ministério da Fazenda políticas de retomada do crédito, para que as pessoas voltem a acreditar, a comprar, a fazer o tipo de planejamento financeiro com mais vendas. As empresas produzem mais, a arrecadação do governo aumenta, as prefeituras voltam a ter recursos, os governos estaduais, o próprio governo federal para obras. O Brasil precisa voltar àquele esplendor do último, 8º ano do mandato de Lula, aquele ano mágico de 2010.